Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast sobre saúde e beleza, que vai tratar de forma descomplicada os desafios antes, durante e depois da menopausa. Hoje eu venho trazer para vocês uma escritora, a Luciana Dalla Brida. Além de ser uma escritora, a Luciana é uma observadora da vida, pelo que eu percebo nas crônicas que ela escreve nas mídias sociais dela. E tem sido uma tônica nas crônicas que ela escreve, a menopausa. Ela fala com muita clareza e muita leveza sobre esta fase que todas nós mulheres vamos passar, mas que é sim uma fase desafiadora, porque ela tem N mudanças. Então, e como saúde também é conversar, eu achei muito legal trazer essa pessoa aqui para a gente conversar. Então, hoje o nosso podcast é uma conversa, né? Luciana, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado pelo teu tempo, né? E eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito especial. Não, em primeiro lugar, assim, ó, eu agradeço, Marisa, porque eu tenho uma referência. Nossas filhas estudam juntas desde pequenas. E eu já observava a Marisa assim, meu Deus, que mulher chique, sempre assim, muito discreta. E eu já falei para ela várias vezes que para mim é uma das mulheres mais chiques e eu acho assim numa capacidade de comunicação muito boa, que eu gosto muito de conversar com você. Então bora você conversar. Me convidou, Bora conversar. Luciana, eu sempre falo que em mim uma das principais características que a menopausa, que aconteceu comigo na menopausa, foi uma dificuldade que eu enfrentei, foi a questão mental. Eu senti um declínio cognitivo muito grande quando eu comecei a me tocar que esse declínio era em decorrência da baixa hormonal. E você, o que mais tu sentiu, o que mais te afetou quando tu começou a sentir que estava entrando no climatério? Para mim, uma das coisas que foi a tônica foi a irritabilidade, além do normal. Eu já sou uma pessoa hiperativa, então a impaciência, ela vive na minha pele. Mas eu comecei a observar que aquilo estava além da irritabilidade. E uma das coisas que mais me frustrava, eu também não entendia porquê, era o cansaço físico. Eu fazia as mesmas coisas que há 1 ano, 6 meses atrás eu fazia. Só que estavam me causando muito mais cansaço. E isso, para mim, gerava uma espécie de inquietação. Mas eu faço isso sempre, por que agora eu estou sentindo isso? Eu acho que as mudanças, para cada mulher, ela se apresenta de uma forma. Mas, em geral, é um período de muita mudança. E tu tem escrito de forma muito divertida as mudanças físicas que ocorrem. Eu li numa crônica tua que tu foi colocar uma camisa, camisa não fechou. A camisa não fechou. Do M passa para o G. Do M passa para o G, né? E a gente estava conversando antes de a gente gravar que também esses desafios se tornam uma certa libertação. Né? Tipo, eu não preciso mais ser 38. Exatamente. Né? Eu não preciso mais acordar tão cedo, ter tanta disposição, acordar tão cedo. Né? Não preciso estar em certos lugares que antes era uma obrigatoriedade. Hoje a obrigatoriedade para mim passa a ser uma, se eu quiser. Exatamente. Né? E uma coisa também que a gente passa a ser mais seletiva, que nem a gente estava comentando, mas a gente também abre oportunidade para fazer outras coisas. Com que idade tu começou a escrever, Luciana? Com que idade tu publicou teu primeiro livro? Na verdade, foi uma crise, eu acho que pré-menopausa, com 42, 43. Que a vida estagnou, eu disse, e agora? Então, eu tenho uma certa inquietude de alma, de que eu vivo de pruridos emocionais, eu preciso me coçar. E essa coceira emocional iniciou essa parte de adestrar a escrita, adestrar as emoções com a escrita. Foi uma época, foi uma terapia para mim. E assim eu comecei a escrever. Então, e continuei, né, a escrita, lancei os 3 livros,
Mas sempre estou postando, que é uma forma, além da identificação com as outras pessoas, eu me encontrar, eu colocar em letras sentimentos que são tão comuns a todas nós. Né? Eu já ouvi mulheres comentando sobre as suas crônicas se sentindo muito incluídas. Né? Eu acho assim que é uma voz que talvez nem todo mundo consiga botar em letras, externalizar, mas muitos de nós sentimos, né? Porque eu já vi isso, já vieram me falar, eu li na crônica da Luciana, assim, assim, assim. E neste teu livro aqui, da leveza à voracidade, tu fala de sexo. E aí, Luciana, como é que é essa questão depois que a gente como que a gente lida com isso? Como que tu lida com isso? Quando normalmente as mulheres de antes da nossa geração significava que tinha acabado a vida sexual. Chegava na menopausa, acabou a minha vida sexual. Eu tenho 50 anos, eu não posso mais falar sobre isso. Né? Não me pertence mais isso. Era era excludente, né? Exatamente, né? Mas como que essa senhora de 57 anos, como eu tenho 57 anos, está falando de sexo, né? Como é que foi para você tratar de um tema que ainda é muito delicado para muitas pessoas em um livro? Você tem que ter a sutileza para não ser mal interpretada. Até tem uma crônica no primeiro livro que chama-se Prendo Meu Marido, que diz exatamente que eu estava numa roda de amigas e uma dizendo assim, eu vou em sex shop, eu preparo jantares maravilhosos, espero meu marido, assim. E aquilo me causou, assim, uma paresia, eu fiquei assim, tá, mas eu não faço, eu não cozinho, eu não vou a sex shop. E da época, assim, eu comecei a imaginar esses homens chegando tão cansados, e aquela mulher vestida de máscara, vestido de tiazinha, e eles terem que desempenhar também um personagem de Dom Juan, querendo tudo aquilo. E no final da crônica, até eu coloco que a vida flui muito mais simples do que isso. Às vezes o que a gente quer de noite é uma passada de mão despretensiosa, um cálice de vinho, uma perna entrelaçada. Uma cumplicidade. Uma cumplicidade, que é essa cumplicidade, muitas vezes, que vai gerar a intimidade. Exatamente. Né? Exatamente. Aquela coisa da pretensão, o sexo marcado na agenda, terça às 8 da noite, da lingerie apertada, vermelha, da necessidade do chicote, da algema, da bruxa, da enfermeira. Isso cai por terra. Não que a gente tenha isso como uma forma morna ou uma forma bege, que eu digo tudo que eu acho muito morno, eu digo é bege. Não, mas eu acho que os valores e o que apimenta a relação é muito mais. Né? E isso também serve para as mulheres na menopausa. A qualidade do sexo, a periodicidade pode baixar, mas a qualidade aumenta. Exatamente. Porque temos condições de estabelecer conexões. Temos como acessar emoções, temos repertório para estabelecer conexões. E tirando tudo isso, a gente não tem filho pequeno em casa, a casa da gente torna-se mais propícia para ser sexo uma terça às 3 da tarde. Porque sim, desde já aquela coisa tem que ser sexta-noite, sábado, porque os filhos já estão dormindo, não estão dentro de casa. Então isso apropria a gente de possibilidades da leveza de ser a hora que a gente quer e não a hora que dá vontade. A hora que dá vontade. A hora que dá vontade, né? A baixa da libido, ela realmente acontece quando a gente entra na menopausa pela baixa dos hormônios que a gente sofre. Tem como a gente trabalhar isso com determinados ativos, até fitoterápicos? Tem, mas o maior trabalho da libido é você com você mesmo. Eu acho que é um desafio muito grande a gente se olhar no espelho e primeiro se sentir desejada pela gente mesma. Exatamente. Porque aí começa, eu acho que o tesão começa, você tem pelo outro, começa por você. Então, de repente, você olhar, peito mais caído, aquela coleção de tecido adiposo que eu brinco que é
a pochete que a gente começa a ter, principalmente nessa região. Todos os quilos vão para essa região. Essa região. Aquele das costas que fez as minhas camisas 38 ficar 40 e 42. Então, a partir do momento que você começa a se olhar e disse, poxa, sabe que por uma 50.5, uma 5.5, eu estou muito bem. Mesmo que, né? Porque você não pode colocar a tua régua de uma menina de 30 e de 20. Exato, exato. Cada fase é uma fase, né? Eu também, de vez em quando, me digo isso. Mas para 57, tu tá bem, Marisa. 2 filhos, 57. Menopausa. Quantas não chegam assim? Exatamente. Tu tá no jogo, Marisa, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Tratar essas mudanças do corpo que acontecem com toda a leveza e com todo o bom humor que a gente deve ter, que o humor também é muito sedutor, né? Você rir de você mesmo, você aceitar suas limitações, que eu acho que é outra dificuldade que nós mulheres temos, aceitar as nossas limitações. E a menopausa vem meio imperativa. Tu sempre foi atleta, tu sempre jogou, tu sempre... Então, quer dizer, ela vem imperativa. Ó, Luciana... Baixa a bola. Isso aconteceu comigo alguns meses atrás, teve um campeonato e eu sempre me dou muito bem com raquete, eu só mudo a bolinha. Então, e as raquetes. E eu percebi que teve um campeonato que eu não fui uma das convidadas, assim, a jogar na primeira classe. Me sobrou a segunda classe, né? Assim, rebaixamento de categoria. Assim, de categoria. Aquilo no começo, assim, no primeiro, segundo dia, me soou, assim, muito dolorido, assim, meu Deus, né? Daí eu comecei assim, mas que autoestima é essa que eu tenho que estar em cima? 2, quantas aqui dessas meninas estão na menopausa? Nenhuma. Exato. Né? Exato. Então, quisera que elas cheguem com 55 num campeonato. Então, não preciso estar lá, mas eu estou entre elas. Exatamente. Né? Exato. Está ativa, está saudável, né? Está se exercitando, né? E com outras forma. Exigências. Exatamente. Com outras exigências. Não o objetivo do troféu é daquele desempenho físico, que eu já não tenho o desempenho físico, mas a sensação de pertencimento ainda, sabe? Aquela coisa assim, ó, embora eu possa, eu ainda estou aqui, embora com quilos a mais, embora com 55, embora com a caixa de remédio cada vez maior. Estamos todas aqui. Estamos aqui. Estamos todas aqui. Esses dias eu vi uma reportagem muito, muito interessante sobre etarismo, sobre a exclusão das pessoas de 50 a mais do mercado de trabalho, né? Que apesar de haver muito discurso de inclusão, de tal, coisa, você se torna excludente com determinada idade e eu acho que isso é realidade. Isso é realidade e eu acho que a gente tem que combater isso, porque eu acho que a mulher madura ou o homem também com uma experiência profissional, uma vasta experiência profissional, tem muito a contribuir. Tem muito a contribuir. Tu és fisioterapeuta, trabalhou a vida inteira, ainda trabalha na tua clínica, né? Isso. Como é que tu trabalha essa coisa da tua experiência com as meninas mais novas que vão entrando na tua clínica? Como é que essa troca de experiência, né? Porque assim, a gente pode não ter a vitalidade, mas a gente tem a experiência. Eu sempre digo que a experiência é um olhar muito mais apurado dentro da literatura. A literatura tem um viés, né, todo de embasamento científico, mas a tua experiência, ela tonifica algumas coisas que a literatura não alcançou. Sim, eu concordo. Né? Na minha profissão, então, isso também ocorre. Eu vejo muito elas eufóricas. Aí o protocolo, eu tenho que fazer 10 vezes tal exercício, não sei quanto, de analgesia, o gelo deve ser tanto. Eu digo, olha, a literatura, ela é ampla, mas ela limita.
a percepção, quando você trabalha com saúde, é que deve prevalecer. Porque o protocolo está, o 10º dia fazer isto, mas o paciente não está apto para aquilo. E eu concordo contigo, e eu acho que isso é o que nos difere da inteligência artificial. Exatamente. Eu acho que isso é o que difere um profissional da inteligência. Ah, não, mas eu peço para a IA me dá tudo ali, não sei o que. A IA te dá tudo que tem à disposição dela. A literatura, é capaz de compilar 1 milhão de dados, né? Tudo certo, pode ser um norte. Mas, assim, esse olhar também, né? Esse olhar sobre as coisas é que nos difere. Esses dias eu fiz um teste com a IA, eu tenho o meu chat, né? A IA e a minha IA, o nome dela que eu me comunico com ela é Tarsila. Esse Tarsila, escreva uma crônica para mim sobre o olhar da mulher madura. Não alcança. A sutileza não alcança. Entende? A Tarsila não é uma mulher madura. Não é uma mulher madura. E ela não se sente como. A sutileza das percepções, ela foi muito prática porque a baixa de estrogênio nos faz isso, até dados corretos, mas não uma percepção de uma mulher real, de alma. Porque a mulher, na sociedade, historicamente, eu falo que isso é histórico, é antropológico, né? A mulher, ela tem essa necessidade de ser muito boa, eu acho. Ela se exige demais. Ela exige ser uma boa mãe, ela se exige ser uma esposa exemplar, ela exige ser uma excelente profissional, ela se cobra, né? Isso vem... ela se exige, ela sofre porque ela erra com os filhos, como se isso não fosse normal. Não, né? A culpa. A mulher nasce com a plaquinha, com a costinha, uma culpa aqui. Né? Eu, por exemplo, a maternidade, por exemplo, eu acho assim que a gente se cobra demais em relação à maternidade, como se a gente não fosse falha, né? Como se, apesar de mães, não fôssemos falhas, né? Poxa, mas então eu acho que a gente se cobra demais. E quando vem a menopausa, essa limitação ela vem. Vem. E daí você tem que começar a conversar com ela, a ser mais generosa com você. Desapegos da necessidade, eu digo, da extravagância que a gente tem que ter de performance. Uma performance extravagante em tudo. Não, eu não preciso ter isso. Então, são desapegos, e eu digo até que a gente vai se descascando das vaidades. Também. Física, aquela coisa, você tá ótimo assim. Por que agora eu tenho que ser a melhor profissional? Mãe, eu já dei a minha cartada como mãe, a minha, né? Como esposa, como alguém que se convive. Eu fiz a minha parte. Não que a gente não precise estar provando, que nós estávamos falando, que a gente precisa estar lutando sempre pela relação. Mas as coisas já estão formadas, né? Então, esse desapego de estar sempre no pódio, que é o que eu te disse, assim, sim, campeonato, para mim, isso é muito simbólico. Parecida. Eu sou muito parecida. Como que eu não estou no pódio? Como que eu não fui convidada para isso? Como que eu não fui, né? Tu sabe, Luciana, que eu comecei uma pós-graduação agora em marketing. E eu sempre gostei muito de estudar e sempre falava muito nas aulas. Participava muito. E essa vez eu fiquei ouvindo. E eu me dei conta de como eu aprendi mais ficando calada. Olha, para mim é um sacrifício muito grande. Para mim também foi um exercício. Foi um exercício. Né? Se eu vou me calar e vou ouvir, porque o que ocorre quando tu está trabalhando profissionalmente ainda, muitas mulheres na minha idade já estavam saindo do mercado de trabalho. Quando você está no mercado de trabalho, você se depara com uma nova geração. E daí você não sabe muito bem como lidar com essa nova geração, você não sabe muito bem os valores dessa nova geração, tu começa a ficar... Então, um dos objetivos dessa minha pós é ouvir essa nova geração. Entendi. Deixa eu ouvir essa nova geração, né? E então eu me calei um pouco e disse, Marisa, fica um pouco quieta,
né? E ouve o que as pessoas têm para dizer. E as pessoas têm muito a dizer. E essa tranquilidade de não ter que demonstrar que eu sabia que havia anos atrás. Eu tenho que demonstrar que eu sei, eu tenho que demonstrar que eu acho que isso se deve à maturidade. Isso se deve a gente vai ficando melhor. A gente não sabe disso, mas a gente vai ficando melhor. Né? A gente vai ficando melhor. As coisas vão ficando mais brandas. Né? Mais brandas, né? E me diga, você, antes de começar o nosso podcast, você me falou que você está indo para o seu 4º livro. Eu comecei, como eu te falei, que nós estávamos falando, que eu tenho um prurido emocional muito grande, que eu tenho que sempre estar em movimento. E como a escrita me move muito, eu fiquei reclusa da escrita 5 anos, foi o último 2 em 2020. E agora eu comecei de novo a ter essa possibilidade. Então eu já estou começando, já está no forno algumas crônicas novas, outras eu refiz, porque assim, é engraçado, né? A gente se revisitar. Sim. Então eu me revisitei há 5 anos atrás, no último livro, me revisitei há 10, que foi o primeiro livro. Meu Deus, a diferença, como se você se olha no espelho e vê a sua transformação. Eu vi a transformação literária e a transformação emocional. Então isso me fez assim, puxa, eu posso pegar algumas que eu não maquiei, mas eu melhorei, outras com essa percepção agora de uma mulher de 55, que é muito diferente de uma mulher de 45, né? E com esse objetivo, não de provar nada que eu sou escritor ou que... Não, mas de fazer alguma coisa ainda, né? De estar fazendo, de estar agindo. Eu acho, Luciana, que nós vamos ser a última geração que vai ter só uma carreira. Eu acho que como, por exemplo, tu teve uma carreira como fisioterapeuta, né? Eu acho que nós vamos ser a última geração que vai ter só uma carreira. Eu acho que as pessoas vão ter 2, 3, 4 carreiras durante a vida. Então, nada mais justo que tu ter a tua carreira de escritora, né? Nada mais justo, porque eu acho que a gente vai ter muitas carreiras, né? Eu, por exemplo, eu sou farmacêutica, né? E hoje em dia me interesso muito por marketing. Sim, eu acho que a gente vai se redescobrindo com outras coisas. Eu sempre digo para as minhas filhas, vocês têm que ser profissionais ao ponto de levantar uma bandeira, mas sejam além. Porque às vezes a profissão, ela engana, ela pode ruir por um motivo ou outro, mas você tem que ser uma colecionadora de outras pessoas. Ou seja, nada te impeça de você fazer um bom tricô, nada te impeça de você ser também uma escritora, nada te impeça de você abrir leque com outras coisas que vão te complementar. E exatamente, muitos interesses, né? Eu acho que a gente deve abrir o leque para ter muitos interesses, né? Então, com a menopausa, a gente pode perder algumas coisas, a gente se sente perdendo algumas coisas, né? Porque a gente sente perdendo, o corpo modifica, o cabelo afina, a pele fica seca, a gente se sente perdendo algumas coisas, né? Bastante. É desafiador, eu acho. Esses tempos, uma amiga minha reclamou dessa situação, olha, eu vou de alguém que já está numa água morna, eu vou te exemplificar assim. Tu imagina que você entra numa piscina gelada. Quando as mudanças chegam, tudo assusta. Desempenho sexual, cabelo, pele, massa muscular, o corpo ele fica disforme, ele perde um pouco a forma, né? Mas quando você mergulha na piscina, aos poucos a temperatura do teu corpo vai se adaptando. E a menopausa é isso. É bem esse caminhar lento, você vai se adaptando, né? Você vai entendendo essa tua nova formato de corpo, essa tua nova possibilidade, que você sabe que se você for para uma balada até as 2 da manhã, porque para mim não vai até 2 da manhã, mas eu fico 2, 3 dias com sintomas, né? Que existem outras modificações, mas
são adaptáveis e cada vez mais, né? Cada vez mais limitações. Então, como fisioterapeuta também, eu falo com muitos pacientes, dor todo mundo tem. Às vezes eles chegam para mim, estou com dor. Eu falei, que bom, você está vivo. Exatamente. Você está vivo. Exatamente. Vamos aprender a lidar com essa dor. A tua lombar vai continuar te chamar várias vezes. Aprenda a escutar. Exatamente. Né? Porque isso vem, essa degeneração física é global. É geral. Se tudo der certo, Luciana. Se tudo der certo, né? Se tudo der certo, a gente sente dor. Eu digo assim, que a artrose, até tem uma crônica que eu escrevi, que é das novas. A artrose é sinal que tudo deu certo. Exatamente, tudo deu certo. É sinal que tudo deu certo. E o meu objetivo aqui com esse podcast é sempre dizer que eu percebo o sofrimento das mulheres nessa fase, e eu percebo que eu passei por alguns desses sofrimentos, e eu percebo que a gente agora está se falando muito sobre a menopausa, mas falava-se pouco, dizia-se pouco, né? Eu não me lembro, Marisa, da minha mãe mencionar nem a minha. Eu não me lembro. Esses tempos eu tentei puxar da minha memória. Eu não lembro essa palavra. Eu lembro que a minha mãe às vezes se abanava, mas isso não entrava muito nas discussões. Se eu for te falar da menopausa da minha mãe, por exemplo, é o leque. Ela usava o leque. Ela usava o leque. É isso que eu me lembro. Nunca falou absolutamente nada, nunca comentou absolutamente nada. Né? Não trazia nada. E para mim houve muitas como tu falou, a irritabilidade, para mim foi a variação de humor, uma tristeza repentina, para ti o declínio foi físico, tu sentiu um declínio físico, eu senti no declínio intelectual, mas como eu li uma página, eu me lembrava dela, tinha memória fotográfica, como é que agora eu leio essa página e eu não me lembro de um parágrafo? Nenhum parágrafo. Nenhum parágrafo, né? E o que eu quero dizer para as mulheres com esse podcast, que é o podcast Atemporal, é que o ser humano, a gente tem que se considerar atemporal. Não pode deixar que a mídia diga que você tem que ser assim, que dite regra para a tua vida, né? Que uma mulher até tal idade, ok, depois você é invisível. E aliar, eu digo que eu sou muito aliada hoje em dia à menopausa, porque qualquer falha que eu faço, eu digo, é a menopausa. Adoro culpar a menopausa. Qualquer coisa. Invento sintomas que não existem para culpar a menopausa, porque eu tenho direito, né? Ótimo. E eu acho que é exatamente isso. Que, assim, é uma fase difícil que ela não precisa ser mais difícil por padrões. E por exigências que a gente absolutamente pode cumprir. Eu acho. Não tem como parar o envelhecimento. A pessoa sucumbe quando ela se deixa levar. Quando ela quer negar. Isso. Quando você abraça a menopausa com todo o pacote você vai se aliando. Como eu brinquei agora, né? A falta de memória. A menopausa pode até ser que eu seja desligada mesmo, mas eu vou usar isso. Com a menopausa, eu vou me aliar ao meu cansaço, eu vou me permitir dormir, eu vou me permitir, então, fazer atividade com menos intensidade. Então, são coisas que a gente deve trazer como aliado. Abraçar e não brigar. Eu acho que o brigar, a gente mesmo sai arranhado. Sim, sem dúvida. E você tem que olhar hoje. É engraçado, né? A gente muda um pouquinho o olhar. Eu olho hoje para essas moças com uma admiração do corpo delas, essa vaidade. Só que assim, se elas soubessem o que eu sei. Sim. E outra coisa, Luciana, que eu penso, quantos desafios pela frente. Eu penso isso, eu vejo uma jovem assim, eu digo, meu Deus, quantos desafios pela frente. Desafios, né? Quantos desafios. Vejo a minha filha, né? 26 anos, começando uma profissão. Quantos desafios, né? Eu tenho esse sentimento, né? Graças a Deus tem juventude, força para encarar todos esses desafios, né? Que bom, é assim mesmo. Eu vi esses dias a Marina se debatendo em estudar e fazer artigo dela, disse assim, como eu já queria ser aposentada.
Ela disse, eu queria, a minha profissão ser aposentada igual você, mas... Né? Só que é um ganho, é uma premiação você chegar mais tarde na vida com sucesso. E o sucesso não estar, como eu te disse, na história do pódio, que eu nomeei bastante, que para mim foi um dos marcos, né? Como eu não estou no pódio, na competição, mas você estar no pódio na vida é você estar ainda fazendo muitas coisas e aceitando que existe limitação, aceitando que existe um pouco mais de dificuldades, e tá tudo bem. E tranquilo com o que tu já fez. Exatamente, olhar para trás. Tranquilo com a estrada que tu deixou. Eu levantei 7 da manhã muitas vezes. Né? Eu já tentei fazer a vida dietas. que tu viveu, Exatamente. a estrada que tu deixou, as pessoas que tu tocou, né? As amizades verdadeiras que se fez. As relações que se desgastaram, que foram. Hoje você olha para trás até com uma certa paz de olhar. Eu fiz aquilo porque eu tinha condições de fazer na época. Exato. Eu gosto de se perdoar e se aceitar sempre, em qualquer fase. Agora ou antes. Né? Exatamente. Agora ou antes. Eu fico me culpando do que eu fiz antes, mas era o que eu tinha, não era o que... Era a minha aquele recurso. Exatamente. Hoje era aquele eu não recurso. posso me culpar por uma coisa que era o que eu tinha. Era os recursos que eu tinha. Exatamente. Né? Os recursos que eu tinha, né? Eu acho que... Bom, viver é bom, né? Viver é ótimo, né? Viver é ótimo, né? Olha, eu espero que essa conversa tenha inspirado você, né? A Luciana é uma mulher muito, como eu vou dizer, ela consegue traduzir muitos sentimentos de uma forma bem-humorada, de uma forma leve, né? Sentimentos que todos nós temos, né? E eu gostei. Acho que é muito pertinente você aí que está na menopausa, que assiste o nosso podcast, né? Que você se inspire nessa leveza, nessa coisa de, olha, não se cobre tanto, não é para tanto. Não é para tanto, é verdade. Não é tanto. Né? Todas as mulheres passam pela menopausa que deram certo. Exato. Né? Não era o que eu quero passar. Exatamente. Né? A outra opção não me serve. Não me serve, né? Com leveza, né? Leveza. Né? Não é a vida, né? Como deve ser a vida, né? Com leveza, com leveza. Olha, se quiserem que a gente trate aqui de algum outro tema, deixe aqui nos comentários se você quer que a gente trate de algum outros temas, né? Aceitar a menopausa não quer dizer que você não busque recursos para minimizar os efeitos que ela está causando em você, né? Isso é que você tem que ter em mente. Esses recursos podem ser meditar, esse recurso pode ser fazer exercício físico, esse recurso pode ser procurar ajuda profissional para fazer uma reposição hormonal, esse recurso pode ser mudar a sua alimentação, né? Para você se sentir bem. O objetivo é que você se sinta bem, né? É aceitar munida dos recursos que hoje temos, como, por exemplo, essa conversa,